Quando os navios tráfico-negreiros entraram aqui no Brasil, foi algo que muda a história do povo hebreu, daquela história que você conheceu na Bíblia. Quando você pega uma Bíblia e você vai vendo toda a trajetória de Sem, Cã, Jafé, Abraão, Isaac, Jacó, e toda essa linha de processos diferentes, em eras diferentes, com a mesma linhagem, e você vê que aquela linhagem de Sem, Cã e Jafé, depois do dilúvio, até os dias da morte do Salvador no madeiro, isso fica muito dentro isso é barrado, isso esbarra numa ruptura feita pelos próprios caldeus, porque os caldeus da Bíblia do Almeida são os mesmos askenazes de hoje, que já vinham observando a casa de Israel, a casa de Jacó. Eles já tinham a noção dessa escravidão, porque essa escravidão ela não era anunciada pelos profetas apenas para as 12 tribos, porque cada profecia que os profetas faziam para as 12 tribos, ela reverberava, ecoava também para outras nações, que ficavam sabendo que se houve uma profecia de que o povo de Jacó seriam escravos numa terra distante. Então, isso facilitou e muito todo esse cenário bíblico que vem acontecer na época da história do Brasil. Então, Pedro Álvares Cabral, José Bonifácio, Dom João VI, Conde Deu e todos os personagens da estrutura histórica do Brasil, que liga muito com a história grega-romana, que ela vem na frente da história do Brasil. Aliás, muito do que aconteceu dentro de Grécia e Roma, dentro de África, aconteceu em Jerusalém, paralelo também ao que estava acontecendo na América. Mas na ruptura dos concílios, principalmente o Concílio de Trento, que foi o concílio de Trento foi o concílio mais determinante de todos, porque ele vai já trabalhar com essa ruptura que outros concílios não tiveram. Então, aquele desejo de se fazer de São Paulo, por exemplo, que foi a capitania que mais prosperou, foi a capitania de São Vicente, e São Vicente hoje vira uma São Paulo e Rio de Janeiro, com um pedaço de Paraná, de Bahia, de Minas Gerais, de Santa Catarina, de Espírito Santo, que ela vai se dividir nesse monobloco. Por quê? Porque, assim como os senhores globalistas poderosos, eles são poucos, então eles não precisam ter uma capital imensa. Eles precisam ter uma capital na altura do que é hoje o tamanho de Israel, é hoje o tamanho de Roma, é hoje o tamanho do Egito. Veja que aquilo que era grande na Bíblia do Almeida vai se tornar pequeno para o autocontrole do mundo que nós temos hoje na mão desses senhores que navegam e trafegam e também planam sobre todo o sistema que faz com que o triângulo do ar, terra e água, eles possam ser movimentados de maneira muito poderosa. Mas, claro, obviamente que nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, porque também não falar desta Primeira Guerra Mundial. Mas a diferença da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial é que na Primeira Guerra Mundial
a pessoa dos Estados Unidos e União Soviética ainda não existia. Agora, a partir da Segunda Guerra Mundial é o nascimento do bebê, que é, nesse caso, os Estados Unidos da América, e a União Soviética, que é o bebê francês romano, enquanto que os Estados Unidos é o bebê inglês grego. Então são duas elites que formam aí os dois pés, o pé de barro e o pé de ferro, lembrando que o pé de barro é o Império Romano controlando todo o Império humano, enquanto o pé de ferro, que seria a Inglaterra, ela já trabalha mais servindo aos seres subterrâneos, que no momento não pode estar aqui, porque nenhum ser, seja ele celestial ou abissal, eles podem subir ou descer na Terra, na superfície, antes do grande e terrível terremoto. Então, quando você lê a Bíblia, você já tem essa visão do que o nosso Criador, ele passa para as pessoas. E é muito importante você ter toda essa visão que nós vamos mostrando aqui para essa religião que nos cega, que vem pegar versículos para nos tirar completamente da visão do contexto original que a Bíblia tenta passar como uma realidade. Então, esse ponto é importante, é muito interessante que você esteja ligado em todas essas informações que nós passamos para você aqui no canal. Nós estaremos contando cada história de várias ilhas, por exemplo. Nós temos 10 ilhas hoje que compõem esse complexo do arquipélago, esse arquipélago que remonta uma Jerusalém que está debaixo d'água, mas com essas 10 ilhas que serão lá na frente os 10 diademas na cabeça do anticristo, que representará 10 reis que vão se unir ao anticristo, advindo do poder destas ilhas que são muito poderosas, que você, eu, não temos noção da grandeza desses lugares. Porque muitas pessoas pensam que a riqueza está nos continentes. Não, gente, os continentes têm a riqueza, mas a riqueza dos continentes abastecem as ilhas. E todas as catástrofes naturais, como tufão, terremoto, vendaval, ciclone, né, vem dessas ilhas, principalmente a ilha do Cabo Verde. Toda a desgraça natural que acontece no Brasil, como formação de grandes ciclones e grandes tufões, todos eles são formados na ilha do Cabo Verde. E isso tem uma confirmação, e nós vamos estar com uma pessoa incrível, que vai estar com a gente diretamente desses lugares, que vai mostrar lá do outro lado do Atlântico como que aquilo que é falado aqui no canal Últimos Dias já pode ser mostrado diretamente nesses lugares. Então, nós estamos aqui divulgando um canal diretamente da África, que eu não vou dizer, não vou dar spoiler, mas são canais que vão vir para somar com o nosso trabalho, toda a história. Nós também estaremos com o canal História do Brasil, que vai mudar totalmente o seu retrato de trabalho. A proposta do canal História Bíblica do Brasil é só fazer trabalho de rua. A gente não vai fazer nenhum trabalho dentro do estúdio. O trabalho dentro do estúdio será somente aqui no canal Últimos Dias, que nós estaremos fazendo as nossas lives, as nossas palestras. E dentro da proposta dessas palestras é trabalharmos mais no campo da literatura, onde ali eles trabalham com paradigmas para que você não entenda o que essas literaturas elas querem comunicar para nós, elas querem conversar com a gente. Então, a proposta do canal Últimos Dias é uma proposta mais a nível de estudar, de examinar, de buscar fatos, de ver como que os documentos estão manipulados, aquilo que eles conseguiram esconder, eles esconderam, aquilo que eles não conseguiram esconder, eles manipulam.
para que a humanidade, através do pão e circo político, televisivo, religioso, as pessoas estejam com as suas mentes cansadas por estarem gastando todas as suas atenções a esses programas sem nenhum fim e sem nenhuma estabilidade que edifica, para na hora em que as pessoas começarem a encontrar a verdade, elas já estejam tão cansadas que a verdade vai ser apenas para elas mais um fardo a se buscar. Isso foi muito bem trabalhado, porque a elite soube trabalhar com esse tipo de movimento de uma maneira assim muito terrível. A mídia soube trabalhar exatamente com aquilo que nós não conseguimos ver, porque essas coisas estão muito bem trabalhadas nos bastidores. A televisão é uma técnica, e a técnica ela é muito mais do que uma qualidade. E como nós aprendemos a buscar só qualidade, não somos jamais pessoas que saberemos fazer a maneira que eles fazem. Eles nos ensinaram a fazer todas as qualidades possíveis até a ponto de desejá-las, mas eles não nos ensinaram a técnica cinematográfica, que é a magia da televisão, e eles nunca vão ensinar, porque isso só eles têm que ter o conhecimento. Então, feliz é aquele que tem um conhecimento, diz a Bíblia, né? Porque o conhecimento, ele tem que se unir ao entendimento, porque não adianta você não entender o que você conhece, e também a sabedoria, que leva você a saber fazer o que você entendeu daquilo que você conhece. Primeiro passo, você primeiro conhece, depois você passa a entender, busca o entendimento do que você conheceu, e depois você busca a sabedoria para saber fazer o que você entendeu do que você conheceu. Esses 3 parâmetros estão no livro de Provérbios. E ali, Provérbios fala com muita envergadura. Pena que nós estamos cansados de tantas literaturas que eles criaram para nos cansar, que a nossa mente não está preparada para poder entender o livro de Provérbios, na verdade, o porquê que ele foi escrito. Mas aquelas pessoas que buscarem conhecer o livro de Provérbios, entender o livro de Provérbios e saber como aplicar o que elas entenderam do que elas conheceram no livro de Provérbios, eu tenho certeza que a sabedoria ela vai ser para você um cordão no pescoço. E aonde você for, tudo que você fizer vai se realizar e vai surpreender as pessoas à sua volta que não acreditavam em você e as que acreditavam em você. Porque você será uma nova pessoa nesse mundo, aonde muita gente jamais imaginaria que no mundo descontrolado poderia haver pessoas que pudessem controlá-lo com a mão do Criador, para que tudo que é preciso acontecer venha a acontecer. Que se surpreenda o mundo, mas que a nação seja a surpresa que o mundo não esperava. Mas Keiarro com certeza acredita e nunca deixará de acreditar. Você é essa pessoa. Keiarro está convidando para fazer parte desse time. Time esse que os senhores do mundo trabalharam muito para que não existisse. Zungangishi